Fala galera que acompanha o nosso canal, voltei com a segunda aula para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Você está se preparando com a gente? Se prepara com a gente que a gente vai trazer destrechadamente tudo que tem que fazer aqui, tudo que tem que estudar no básico para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E hoje a segunda aula de língua portuguesa. Você está com o cronograma? Só se acompanhar o cronograma, que todo dia a gente vai postar uma aula, todo dia a gente vai colocar uma aula do cronograma aqui para vocês, tá bom? Estamos começando com língua portuguesa, então vamos lá. Hoje nós vamos falar do que, Sagadilha? Hoje nós vamos falar dos métodos de raciocínio, tipos de argumentação. São as formas como se constrói a prova da tese. Lembra da tese, daquela história da tese da aula passada? A tese, o que eu quero e por que eu quero. Hoje a gente vai estudar a metodologia de gerar esse raciocínio, tá bom? Então vamos começar do começo, né? Para começar tem que começar. Métodos de raciocínio, tipos de argumentação. Dedução. O que é dedução? É parte de uma verdade geral para uma conclusão particular. Todo ser humano é mortal. João é ser humano. Logo, João é mortal. Então, vamos partir do seguinte princípio aqui. O que é dedução? Não é a verdade, é uma parte de uma verdade, tá? Parte é um pedaço da verdade. Quando eu digo todo ser humano é mortal, João é um ser humano, logo João é mortal. Eu tenho que focar, a gente vai voltar na aula anterior. Todo carro não trafega dentro da água. Eu não lembro o nome do George Conrado, acho que foi o nome do cara que eu inventei. O seu George, médico generalista, tem um carro e ele precisa atravessar um leito de rio. Logo, ele precisa de uma balsa, ou de uma embarcação, ou de uma ponte, porque o carro não trafega ali, tá? É uma parte, a dedução. Eu deduzo que se eu preciso atravessar um leito de rio e eu estou de carro e o carro não trafega dentro da água, eu preciso de um apoio logístico para isso. Então a dedução é essa. Quando você estiver fazendo um raciocínio, a dedução ela vai se basear no que? Na lógica, tá? Mas ainda não é a lógica geral, ainda falta um pedacinho dessa lógica. Olha lá. Indução. Parte de casos particulares para conclusão geral. Primeiro tem a dedução, tá? Que é a parte de uma verdade geral. E agora eu tenho a indução, que é a parte de casos particulares para conclusão geral. O metal A expande ao calor. O ferro expande ao calor. O metal B, o alumínio, expande ao calor. Todos os metais expandem ao calor. A indução, diferente da dedução, ela requer um carinho a mais quando a gente vai falar dela. Por quê? Porque pela dedução, eu vou dizer assim, pega aqui. Este objeto é uma caneta. A caneta serve para escrita. Logo, com este objeto eu consigo escrever, tá? Aí eu vou dizer assim: este objeto é uma caneta. Este objeto também é uma caneta. Os dois contêm tinta e servem para escrita. Logo, com esses dois objetos eu consigo escrever. Presta atenção. Eu estou dizendo que agora tem tinta no objeto. Aí eu tenho uma lousinha aqui. É uma lousinha infantil que eu comprei para mim. Eu sou criança, né? Esse objeto é uma lousa infantil, tá? Nele constitui uma caneta de toque que não contém tinta.
Isso aqui é a indução. Eu vou induzir o pensamento baseado na lógica. Aqui eu tenho a lousa, aqui eu tenho um objeto que não contém tinta, mas que a partir do momento em que eu passo aqui nessa lousa, que é magnética, ele risca. Olha só, indução. O nome disso é caneta. Não interessa se tem tinta ou não. Ele diz ali, o metal A, o metal B, não interessa. Sendo metal, ele vai expandir ao calor. Sendo caneta, ela vai ter que riscar. A partir do momento em que eu chamo de caneta, essa caneta tem tinta, essa caneta não tem, mas é caneta, vai ter que riscar. Isso é indução. Eu vou induzir através do raciocínio que você, eu não sei se vocês lembram da aula passada, concordar é uma coisa e aceitar é outra. Por mais que vocês não concordem, vocês vão ter que aceitar que a praga da caneta vai riscar, mesmo não tendo tinta, porque ela é caneta. Então o que ele diz? O metal A, o metal B é metal, vai ter que expandir porque é metal, porque logo em seguida ele fala, todos os metais expandem ao calor. Aí de repente eu pego, eu tenho ferro que expande ao calor, eu tenho aço que expande ao calor, eu tenho alumínio que expande ao calor, e de repente eu pego um metal nobre que não expande ao calor, mas por indução, só porque é metal, por mais que eu não tenha provas palpáveis, eu vou dizer que ele expande ao calor, porque ele é metal. Eu fui induzido a pensar dessa forma. Argumento de autoridade: uso de citações, opiniões ou estudos de especialistas e ou instituições reconhecidas. Já dizia Freud, né? Como diz agora a música do Zé Ramalho, Freud explica isso. Então, muitas vezes o argumento da autoridade nós usamos, e aí é importante salientar, na aula passada eu estava falando sobre a questão da autoridade. Quem é a autoridade? É o prefeito, é o governador, é o delegado, é o policial. Não. Existem autoridades constituídas, existem autoridades reconhecidas e existem autoridades sociais, né? Quem é uma autoridade social? Eu não sei quem gosta de Charlie Brown Jr. aí, mas vou pegar um exemplo aqui. Frases do Chorão, que era o vocalista do Charlie Brown Jr. Frase que ele nem falou, coisa que ele nunca disse, mas coloca frases do Chorão. Então coloca lá, frases da Janis Joplin, frases de Renato Russo. Quando você pega essas frases, muitas dessas frases elas são extraídas de músicas, entendeu? Frase Renato Russo: parece cocaína, mas é só tristeza. É um argumento de autoridade que pode ser reconhecido como argumento de autoridade a partir do momento em que aquele perfil daquela pessoa, seja póstumo ou não. Normalmente se usa muito perfis póstumos para fazer isso. Se torna um perfil de autoridade social. Na lógica que eu estou trabalhando aqui para o concurso público, eu vou dizer para vocês que Albert Einstein falou A pergunta é: Albert Einstein disse isso referindo-se a letra A tal, letra B tal, letra C tal, letra D tal, letra E tal. Tá aí no concurso. Mas e se de repente aparece lá, deixa eu ver aqui, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. A frase dita por Silvio Santos é entendida como argumento de dedução, argumento de indução, argumento de autoridade, argumento de exemplificação ou argumento de causa e consequência. Pô, meu amigo, é sacanagem. Essa pergunta ia ser uma sacanagem muito grande. Eu posso entender como argumento de autoridade, tá? Porque, como eu falei aqui, argumento de autoridade são uso de citações, opiniões
ou estudos de especialistas ou instituições reconhecidas. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Por dedução, eu vou dizer que não é, tá? Porque ele não está criando uma regra. Ele está dizendo que do mundo não se leva nada, mas de repente o cara levar. Não sei, Chiquinho Scarpa queria levar um carro pro cemitério, né? Indução também não é, porque ele também não generalizou. Todos os seres humanos morrerão sem levar algo consigo. Ele não falou isso. Ele falou: do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. É uma autoridade reconhecida? É uma autoridade social, notoriamente reconhecida pela sociedade como um influenciador de pensamento. O influenciador de pensamento, que era o Silvio Santos, Silvio Abravanel, né? E de repente, Cenoura Abravanel, perdão. E de repente, eu posso ter na minha cabeça que a resposta seria por argumento de autoridade. Mas vamos ver o outro aqui. Argumento por exemplificação e ilustração. Uso de casos concretos, fatos notórios ou dados históricos para comprovar tese. Vou pegar a mesma frase. Agora eu vou te falar que tá difícil de ser argumento de exemplificação. O que eu falei do Silvio Santos agora. Tá? Por quê? O argumento de exemplificação é o uso de casos concretos, fatos notórios, dados históricos para comprovar uma tese. Pega um caso concreto, tá? Durante os ataques às Torres Gêmeas de 2011, a falta de políticas de segurança dentro dos aeroportos causou o incidente de pessoas com fichas suspeitas, isso foi comprovado depois, tá? Terem acesso a aeronaves. Caso concreto, a falta de um estudo geológico causou a catástrofe de um barramento lá, que desceu um deslizamento de terra em tal local. A falta de organização e planejamento fez com que um tsunami fizesse uma catástrofe no Japão. Argumento de exemplificação: assim como lá no Japão, quando houve o tsunami tal, lá na barragem fulana de tal, quando houve a quebra da barragem, não foi notado um estudo, tá, para que aquele ambiente tivesse um tratamento correto que evitasse a tragédia. Agora nós temos que fazer isso daqui onde a gente está. Agora nós temos que construir uma barragem diferente aqui. Agora nós temos que construir uma mureta, um muro de contenção de água diferente do que estava no Japão, porque lá nós já sabemos que não deu certo. É uma ilustração que eu estou usando, tá? Ou, eu não queria falar isso, mas eu vou ter que falar, porque a gente tem que estudar de uma maneira com a cabeça bem aberta, né? Bem aberta mesmo. Então, a motivação que levou, tá, a eleição do presidente Fernando Collor de Mello no ano de 1989 demonstrou que a animosidade pela juventude, pela jovialidade, tá, e pela popularidade, sem a análise da experiência política prática mesmo, fez com que o povo escolhesse de uma maneira incorreta o seu principal gestor, que era o presidente da República. Vou usar isso como exemplo. A partir de agora, nós temos que analisar com mais calma a vida política regressa e progressa. Quais são os pensamentos que aquele candidato tem antes de elegê-lo, desmerecendo até um certo ponto a questão da jovialidade e a questão
da socialidade dele. Ah, porque ele é um cara popular, ele é um digital influencer, ele é não sei o que. Não, isso daqui não me interessa. Eu preciso conhecer a parte técnica. Então eu vou pegar o argumento de exemplificação. Eu vou fazer isso daqui baseado em quê? Em alguma coisa que eu possa usar como exemplo, positivo ou negativo. E ilustração, dados históricos. Dado o fato de que no final do século XVIII para o século XIX, a gente teve ali aquela rebelião social, aquela rebelião, vou falar assim, eu estou usando a palavra rebelião, vocês vão já entender. Nós tivemos aquela rebelião social e demográfica, tá? Que acarretou nas cartas de alforrias liberadas através da lei que a Princesa Isabel assinou, libertando todos os negros. Estou citando cartas de alforria na frente, porque antes mesmo de ela fazer a libertação dos escravos, vence aí a lei do ventre livre, tá? Então não foi assim, vamos libertar os escravos, todo mundo junto, não. Ventre livre, algumas cartas de alforria ali, e depois a gente vai liberando devagar. É um dado histórico. Então nós temos que ver quais foram as causas disso e as consequências. Então, a argumentação por exemplificação. Você não tem que ter uma lógica, você tem que ter um fato para poder lidar com isso. A argumentação de causa e consequência aponta a razão, causa de um problema e o seu impacto ou consequência. Isso daqui eu acho que, se você assistiu a aula passada, você vai pegar bem rápido isso daqui, que eu não vou nem explicar muito. Tiraram a linha de ônibus, a linha itinerária do ônibus fulano de tal percurso. Por este motivo, as crianças daquele local não conseguem mais chegar em tempo hábil à escola, fazendo com que haja a evasão escolar. Pronto, eu te dei uma causa, eu te dei uma consequência. Isso eu usei na aula passada, isso é lógico, cara. Não sei se você está acompanhando nossas aulas, beleza. Se você não está, é bem simples, não tem nem muito o que explicar aqui, tá bom? Eficácia de um texto argumentativo reside na sua capacidade de apresentar novos argumentos de uma maneira lógica e convincente. O autor utiliza uma combinação de métodos lógicos e estratégias retóricas para construir a validade da sua tese. Vou nem demorar muito com isso daqui não. Olha lá. A eficácia de um texto argumentativo reside na capacidade de apresentar provas. Texto argumentativo. Se eu vou argumentar algo. Eu vou dizer para você que o álcool Santa Cruz, álcool em gel 70%, ele tira todos os germes. Eu tenho argumento. Eu vou ter que apresentar provas disso daqui. De maneira lógica e convincente. Ou lógica, eu vou pegar isso daqui, eu vou passar na minha mão, né? Vou passar na minha mão, ó. Olha que legal. Passei na minha mão, ó. Agora eu tenho que apresentar uma prova, cara, que ele tira o germe. Então o que eu vou fazer? Eu nada mais, nada menos vou pegar uma pinóia de uma navalha e vou passar na minha mão aqui, ó. Tá? Não tô lameando a minha mão. Tô passando uma navalha aqui, ó. Que é para dizer que eu tô tirando os germes. O que eu fiz aqui? Eu tirei aqui. Deixa eu ver se eu tenho um. Não tenho. Eu vou fazer isso com o meu próprio dedo. Meu Deus, que nojo. Mas eu tirei aqui, ó, da minha mão sujeira. E agora eu vou ter que jogar isso no lixo. Que onda, meu irmão. Mas vamos lá. Acabei de provar que o álcool ajuda a tirar vermes, germes, sujeira da minha mão. Então eu tenho que ter um argumento, tá, que tenha provas lógicas. A lógica, eu não simplesmente esfreguei a minha mão, eu tive que passar um metal, uma lâmina, para que pudesse ajudar a limpar,
e convincente. Eu tive que mostrar a sujeira na ponta do meu dedo para que vocês acreditassem que isso saiu da minha mão. O autor utiliza uma combinação de métodos lógicos e estratégias retóricas. Como é que eu vou fazer isso agora dentro de um texto argumentativo? Se eu não posso pegar o álcool, se eu não posso pegar a navalha, se eu não posso esfregar minha mão? Eu vou dizer assim: feito experimento assim, assado, cozido e frito, dado o fato de que a água tem que atingir o grau de ebulição a 100 graus Celsius. Se você coloca isso num tubo de ensaio a 150 graus Celsius, o tempo de ebulição vai ser assim, 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 dado que fator matemático esse, tal. Então, cara, tu vai ter que destrinchar ali no texto o que seria feito mais rápido na prática, mas tem que ser feito e de uma maneira convincente. Em primeiro lugar, a gente vai pegar esse texto aqui e eu vou dizer assim, ó, é de uma maneira convincente, olha aqui, ó, trazendo exemplificação, tá? Com casos concretos, fatos notórios ou dados históricos. Esse é o primeiro ponto. Para que eu possa fazer isso daqui, ó, trazer com eficácia um texto com argumentos de maneira lógica e convincente, eu tenho que ter fatos anteriores para que eu possa dizer para você, você vai ter que acreditar em mim, porque a gente já tem provas anteriores a isso. Então, volto a dizer, eu falei isso ontem, vou voltar a repetir. Você pode, de repente, na prova da Alean, você pode ter lá um texto. Leia o texto abaixo, defina, Ou você pode simplesmente, porque vai ter redação, não esqueçam disso, não esqueçam que vai ter redação, e vocês podem ser pedidos na redação para fazer o que eu estou falando agora. Então vocês têm que estar com a pinóia da cabeça pronta para isso, tá? Você já tem que ter em mente. Tema da redação: faça um texto argumentativo apresentando uma tese e defendendo ela. Pronto. Vou apresentar minha tese, tá? E vou usar esses métodos de raciocínio para argumentação. Os principais mecanismos da construção da prova são dedução e indução, dedução e indução, e as diversas estratégias argumentativas. Provas retóricas. Aqui embaixo, ó, essas últimas três. Então, então eu vou começar o meu texto como? Eu vou começar o meu texto falando da dedução. Deduz-se que o álcool, pelo seu conteúdo, pela sua fórmula, tem a facilidade em remover germes, sujeiras e fazer limpezas em geral. Indução: todo o processo que utiliza álcool, inclusive o processo de criação, de produção da gasolina, requer álcool para que haja, de certa forma, uma facilidade de giro daquele combustível pelo motor e a queima do mesmo. Argumento de autoridade: o presidente da Petrobras falou que o álcool dentro da gasolina gera mais rendimento para o carro. Argumento de exemplificação: os carros que funcionam de forma flex, eles têm uma facilidade maior de ter economia no consumo de combustível. Argumento de causa e consequência: a causa é que o carro, quando funciona só com álcool, gasta mais, e quando funciona só com gasolina, gasta mais. Funcionando com álcool e gasolina, eu consigo fazer com que ele tenha um desenvolvimento melhor, com uma economia maior. Pronto, montei o meu texto todinho. Tá vendo como é complicado, mas é simples? Eu não quero que você se prepare para responder uma pergunta de cinco alternativas. Eu quero que você se prepare para responder uma pergunta de 5 alternativas e que você se prepare para escrever uma redação, se for necessário, dentro desse assunto. O que não foi da outra vez. Quando eu fiz o material do concurso da Censa, não era nesse escopo. Quando eu fiz o material do concurso da Cefaz, não era nesse escopo. Mas agora, e quando eu fiz o material do concurso da Guarda Municipal, eu acho que eu devo ter alguma coisa do concurso da Guarda aqui, a maioria foi para o pessoal do grupo privado que a gente fez, não era nesse escopo.
Agora, a Lean, ela pediu um escopo de estudo completamente diferente do que a gente tem visto nos últimos 5 concursos do estado do Amazonas. Então aqui você vai ter que se preparar para responder uma pergunta de cinco alternativas e também se preparar para talvez usar isso para fazer uma redação. Beleza? Vamos voltar. Método de raciocínio, lógica formal. Esses métodos determinam a maneira como o autor conecta premissas para chegar a uma conclusão. Tá? Vou repetir. Métodos de raciocínio de lógica formal. Métodos que determinam a maneira como o autor conecta premissas para chegar a uma conclusão. Letra A, dedução. Você está estudando aí agora? Beleza. Você está acompanhando a gente? Beleza. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você só está estudando, você só está assistindo esse vídeo, ou você está ouvindo esse vídeo e fazendo alguma outra coisa? Porque se você estiver fazendo alguma outra coisa, eu vou pedir para você parar o que você está fazendo agora. Pare, olhe para cá para o vídeo, tá? Olha para minha cara feia em primeiro lugar aqui. Oi, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Segadilha e estou fazendo um curso aqui para você passar na prova da Lean. E anota, pelo amor de Jeová, anota o que vai ser dito daqui para frente. Eu tive um trabalhão para separar isso daqui da forma como vocês vão ver. E eu peço que vocês agora deem total atenção ao que vai ser dito daqui para frente. Existem métodos de raciocínio, formal e informal. Cada um constitui uma gama de espectros, tá? Parece até que eu estou falando de doença neurológica, né? Ah, por sinal eu tenho TDAH, não diga não. Se eu esquecer alguma coisa, porque eu lembro no próximo vídeo. Então, cara, anota. Para o que tu tá fazendo, anota. Eu vou falar só uma vez. Eu posso estar te dando uma dica que vai ser uma diferença enorme na hora que você for fazer a prova. Quando você for fazer a prova, você vai lembrar da minha cara feiona, do meu cabelo esquisito, da minha careca, dizendo assim: anota. Para o que tu tá fazendo, anota. Chato, mas eu tenho que repetir isso. Vamos lá. Talvez eu nem volte tão cedo no vídeo agora. Quais são os métodos? Letra A, dedução. Segadilha, tu acabou de falar de dedução. Calma. Eu vou agora esquadrinhar o que eu falei mais mastigadamente. O raciocínio dedutivo parte de uma ou mais premissas gerais, verdades universais ou aceitas. Repito, nem tudo é concordado, mas muita coisa tem que ser aceito para chegar a uma conclusão particular e inevitável. Característica da dedução: a conclusão é logicamente contida nas premissas. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira. Utilidade no texto: usado para aplicar uma lei, princípio ou teoria amplamente aceito a um caso específico de debate. Eu acho que deu para pegar mais ou menos a visão. Tá certo? Como eu sempre digo, eu tô pegando esse material, eu tô passando esse material todinho aqui para vocês, ó. Cara, se tu não entender porque tu é burro, desculpa, velho. Tu tem problema puta seríssimo de burrice. Porque eu tô tentando explicar da melhor forma possível, mais mastigadamente possível. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu fiz um vídeo, eu expliquei detalhadamente e uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que não entendeu
nada do que eu tinha dito. É burrice. Ou é falta de atenção. Ou é... não sei, cara. Eu tenho TDAH, eu tenho uma falta de atenção horrível. Eu não consigo completar metade do que eu tô fazendo. Eu sou um cara que eu fico protelando muitas vezes serviços, trabalhos e aspectos do meu dia a dia por um problema de falta de atenção. E nem eu que tenho TDAH deixo de entender o que está dizendo aqui. Tá bem mastigadinho. Tá? Vamos voltar. Premissa maior. A premissa geral. Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. Premissa menor. Veja que há uma sequência aqui, ó. As árvores da Amazônia são seres vivos. Conclusão que é uma premissa particular. Logo, as árvores da Amazônia dependem da água para sobreviver. Então eu tenho o fator maior, tá? Eu vou dizer assim, eu tenho o que na aula passada, o que é? Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. As árvores da Amazônia são seres vivos. Logo, as árvores dependem da água para sobreviver, tá? Então vamos lá. Indução. O raciocínio indutivo é o oposto da dedução, tá? Ele parte da observação de casos particulares e não gerais como o da dedução, isolados ou específicos para construir uma conclusão geral. Ele vai generalizar o particular. Características. A conclusão é provável, mas não necessariamente certa. Há sempre a possibilidade de um contra-exemplo que invade a generalização. Utilidade no texto. Usado em ciências e estudos sociais para formular teorias, leis ou tendências a partir da observação empíricas, de observações empíricas, como o telefone tocou aqui. Exemplos clássicos. Caso particular 1. O peixe tucunaré metal expôs-se ao ar e ficou doente. Caso particular 2. O peixe pirarucu metal expôs-se ao ar e ficou doente. Conclusão. Olha só. Todos os peixes que se exporem ao ar ficam doentes. Como foi dito, a característica é que a conclusão é provável, tá? Mas não é certa. Ela pode ser contradita. Tucunaré ficou exposto ao ar, ficou doente. Beleza. O pirarucu se expôs ao ar, ficou doente. Beleza. Então todos os peixes que ficarem expostos ao ar ficam doentes. Essa seria a conclusão da indução. Eu estou induzindo o que não é lógico. Porque se eu pegar um bodó e colocar ele fora da água, ele não fica doente. Eu não posso levar um bodó para o abate para me fazer ele morto. Eu tenho que abatê-lo vivo. E o período em que o bodó sai da onde ele está, da lama, até ele chegar na beira da minha pia, é um período demorado. E nesse período ele não morre, ele respira, ele não adoece. Então, não é todos os peixes que se expõem ao ar que ficam doentes, mas pela questão da indução eu posso fazer essa afirmativa. Quando uma afirmativa... Aí vem, desculpa, deixa eu voltar aqui. Quando uma afirmativa for lógica racional, a afirmativa é: toda lente convexa nos faz enxergar objetos com tamanho maior. A lógica, dedução. Duas lentes convexas sobrepostas uma à outra duplicam
o que já foi duplicado pela primeira, nos fazendo enxergar bem maior. Conclusão: se eu colocar duas lentes convexas, uma após a outra, binóculo, monóculo, lunetinha, ó. Se eu colocar uma lente convexa e outra lente convexa e eu olhar por ela, eu consigo enxergar, por exemplo, estrelas que a olho nu parecem pequenas, mas aos olhos das lentes convexas serão ampliadas e amplificadas para meu ver. Isso é dedução, tá? Indução: toda lente convexa tem a propriedade de ampliar o tamanho das coisas. Se eu pegar uma lente convexa, olha só, vai aparecer aqui, ó, uma lente convexa, e colocar outra lente convexa junto, duas lentes convexas, daqui tá toda trincadinha já, duas lentes convexas, se eu colocar as duas uma após a outra, eu consigo duplicar o que a primeira está vendo. Não, acabei de falar isso da dedução, mas eu não expliquei que isso vai fazer eu ver maior o que está lá na frente. Eu posso duplicar o que está perto, só o que está perto, e nem duplica, porque duas lentes convexas não fazem isso, tá? Então, a indução, ela me deixa brecha para pensar, mas não é uma regra a ser seguida. A dedução não. A dedução, ela faz com que seja uma regra a ser seguida, tá bom? 2 tipos de argumentos: estratégias persuasivas. Essas são as ferramentas retóricas utilizadas para adicionar força e credibilidade ao desenvolvimento da tese. Argumento de autoridade. Antes que eu leia, vou lembrar: autoridade constituída, autoridade demérita, autoridade mérita, a meritocracia e a autoridade social. Pegou, né? Valeu. Consiste em utilizar a credibilidade de terceiros para reforçar a própria tese. Foco: o conhecimento especializado ou reputação. Conhecimento ou reputação, não necessariamente formação, de uma fonte, pessoa ou instituição é usado como prova. O leitor confia na tese porque uma autoridade no assunto a sustenta. Exemplo prático: eu sou professor de jiu-jitsu, estou chegando aí no meu quarto dan da faixa preta. Quando eu tinha um dan na faixa preta, eu entrei em um evento, tá? E eu comecei a lutar naquele evento. E eu comecei a aparecer muito por conta desse evento. Eu dei entrevistas na televisão por conta desse evento. Eu fechei contratos de patrocínio por conta desse evento. E eu passei a ser um cara que era meio que uma referência por conta do evento que eu lutava e que me causava uma exposição muito grande. Eu passei a ser visto como uma autoridade na palavra jiu-jitsu por algumas pessoas, não por todos, mas pelas pessoas que tinham uma convivência maior comigo, me viam muitas vezes como uma autoridade no jiu-jitsu. Outros que não me viam não tratavam da mesma maneira, mas não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi seis, não foi 10, 15, 20 vezes que alguém falou. Como dizia o professor Antônio Segadilha, entendeu, né? Vamos lá. Só um minutinho.
Cadê? Foco em identificação. Procure. Pô, acabei de falar. Procure frases como: segundo o professor Dr. João Silva, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas. Caramba. Ou de acordo com a Constituição Estadual. Galera, desculpa, é porque como eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô fazendo esse vídeo que você tá assistindo, mas a gente tá transmitindo pro pessoal que tá aqui embaixo, aqui, não, peraí, é aqui, tem um pessoal que tá aqui embaixo assistindo aqui, tá, por uma redezinha privada, e aí a gente acaba recebendo mensagens, e a gente avisa que não pode mandar mensagem, mas tem gente que manda mensagem perguntando assim mesmo, é complicado, mas vamos lá, a vida que segue. Então, fato ou conhecimento, fato, o conhecimento especializado ou a reputação de uma fonte, acabei de explicar isso, é usado como prova. O leitor confia na tese porque uma autoridade do assunto a sustenta. Identificação, procure por frases como: segundo o professor fulano de tal, conforme os dados da Fundação Getúlio Vargas. Então, você vai ter essas frases. Segundo a pessoa fulano, segundo o Nando, que é um vendedor da Herbalife, não é outra que tem. O Nando é um amigo meu. Então, segundo o Nando, que é especialista, vendedor especialista em perfumaria, o perfume tal é assim, assim, assim. Então eu uso ali e eu posso até pegar o currículo daquela pessoa. Agora, quando eu falo que a pessoa ela é especializada ou tem reputação, a especialidade e a reputação não atrelam diretamente ao grau de ensino, ao grau cultural de estudo que ela tenha. Ah, porque segundo, pode dizer assim, por exemplo, segundo Léo Puga, é um amigo meu que é presidente da associação do bairro, hoje as pessoas que solicitam ajudas de instituições como a presidência do bairro do conjunto que eu moro, geralmente estão no perfil tal. Então ele é uma autoridade naquilo porque ele tem pleno conhecimento pelo cargo que ocupa há muitos anos e, fora o cargo que ocupa, também já trabalha na assistência social da população do seu bairro há muitos anos. E o pai dele já fazia isso, e o avô dele já fazia isso. Então ele é uma pessoa que ele tem pleno conhecimento do que está falando. Eu posso usar ele como uma pessoa especializada ou de reputação. É uma autoridade, não deixa de ser uma autoridade, tá bom? Argumento por exemplificação e ilustração, fatos concretos. Baseia-se nos fatos concretos dados as estatísticas ou eventos históricos notórios para ilustrar a prova ou a tese. Dados estatísticos ou eventos notórios. Vou pegar um exemplo notório para vocês aqui. No ano de 1999, uma banda chamada Silverchair tocou durante a virada de ano na Austrália uma música que representava na época aquela situação. Oh, que evento notório! E o que é que isso significa para a sociedade? Significa que dentro da cultura de cada país é valorizado aquilo que identifica-se mais com a sua população. Assim como na virada do ano aqui em Manaus, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes, que tocou Davi Assayag e Arlindo Júnior no palco do anfiteatro da Ponta Negra, porque dentro da nossa cultura o boi bumbá parece que impera. Você pode colocar qualquer coisa, o boi está na frente. Você vai para o Rio de Janeiro, MC fulano, MC Beltrano, MC Cicrano, MC Tarará, MC ABC, porque lá o funk lidera. Você vai para a Bahia, é o pessoal que tocava na década de 50, 60, 70, 80, que está lá até hoje tocando o mesmo violão e as mesmas músicas, porque lá impera quando não estão tocando axé. Então eu posso usar uma exemplificação de que
Um fato que eu considero histórico e notório é o fato de que nas festas de comemoração impera o estilo musical que irriga a cultura daquele povo. Todo mundo pode dançar forró aqui em Manaus, mas se vai ter uma festa grande, toca boi. Por quê? Acredita-se que o boi bumbá é quem irriga a cultura, por falar dos povos indígenas, por falar das lendas, por falar dos fatos históricos que aconteceram durante a desbravação do estado do Amazonas. Então o boi, ele conta muita coisa da nossa cultura e por isso ele é dado como fato histórico notório dentro de uma exemplificação, para deixar claro, tá bom? Foco: apresentar a realidade factual para tirar a tese do campo de mera opinião, que eu acabei de falar. Ah, o boi é muito importante aqui. Por que ele é importante? Porque ele conta fatos históricos da região detalhadamente em suas músicas. Então, deixa de ser minha opinião, passa a ser uma realidade factual. São fatos que são embasados em cima do que eu estou dizendo. Números, datas e eventos tornam a tese irrefutável, se os dados forem verídicos. Aí vem outra coisa. Cara, é meio delicado o que eu vou falar agora. Eu estou usando o boi como exemplo. Parece que não tem nada a ver, né? Eu posso usar qualquer outro exemplo aqui. Mas quando você trabalha com argumento de exemplificação, eu estou falando aqui de uma exemplificação popular. Popular, como dizia minha avó. Popularmente falando, deixa eu me esticar por aqui, que eu gosto de me esticar pra caramba. Popularmente falando, eu estou falando de um evento que é um cataclisma musical da nossa região, tá? Mas se eu for falar de guerra, eu vou ter que pegar uma argumentação sobre guerra, tá? Segundo a história, o Brasil ganhou a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos uma excelente participação. Porém, segundo a mesma história, houve um evento chamado Batalha das Toninhas, onde nós conseguimos, por um susto, um devaneio, uma falta de atenção, estraçalhar um monte de foca no Estreito de Gibraltar. Nós também ganhamos a Segunda Guerra Mundial. Só que nós ficamos mal vistos pra caramba. Porque conta a história que os brasileiros, quando acabavam as balas, saíam correndo com faca na mão para cima dos inimigos, jogando pedra, jogando lama, jogando gente, jogando isso, jogando aquilo. A gente jogava o que passava na frente, passava a sogra, segurava a sogra, jogava no alemão, sabe? E o alemão, sem saber, mano, vamos atirar nos brasileiros. E quanto mais atiravam, mais os brasileiros corriam para cima. Tava nem aí, mano. Tocaram mesmo terror. O que eu tô contando para vocês é dividido em duas partes. Nós ganhamos. É histórico isso, tem prova, tem data, tem documento, tem registro. Mas ninguém tem uma foto dos brasileiros correndo igual os doidos para cima dos alemães. Mas ninguém tem uma foto dos brasileiros atirando nas toninhas lá no Estreito de Gibraltar. Ninguém tem. Então, quando eu falando agora do boi, é porque existem fatos culturais, não históricos, que contam lendas. A lenda do Saci Pererê, a lenda do Boitatá, a lenda da Iara. São lendas, não são fatos históricos, datados, documentados, mas são passados de geração em geração pelos povos indígenas da Amazônia. Aí eu posso dizer que até certo ponto, por isso que eu falo, cara, presta bem atenção no que eu estou falando, até certo ponto eu posso usar a argumentação de que o boi bumbá
representa a cultura do Amazonas por conta das histórias contadas dentro dos enredos musicais desse estilo de música. Quando eu digo assim, vamos lá, apresentar realidade factual para tirar a tese do campo da mera opinião, números, datas e eventos tornam a tese irrefutável. Agora eu já não posso mais trabalhar com a lenda, agora eu tenho que trabalhar com o fato. No ano fulano de tal, Francisco Orellana chegou até as margens do rio fulano de tal, onde ele viu mulheres que estavam sobre cavalos que eram chamadas de Amazona. Por isso o estado passou a chamar-se Amazonas, em homenagem às índias que estavam sobre os cavalos. Ponto. Existe documento sobre isso? Existe. No ano fulano de tal, o forte de São José da Barra elevou-se à categoria de província. Tem documento sobre isso? Tem. No ano fulano de tal, uma cobra grande, enorme, Deus me livre, não tem nem noção do tamanho, saiu cortando o meio da selva, fazendo com que nascesse o rio Amazonas. Era a cobra grande chamada de boitatá. Era uma cobra enorme. Existe um fato, um documento? Não, então não conta. Não entra como argumento de exemplificação. Entraria se fosse para subsidiar a letra da música do Boi Bumbá, mas como um fato, como uma realidade factual, não há foto, não há data, não há número, não há registro, então não pode entrar. Repito mais uma vez, toda hora eu repito isso. Essas aulas não são só para você responder perguntas de múltipla escolha. Vai que cai a redação nesse tema. Você tem que estar preparado para explicar. Entendeu? Um exemplo. Procure por a crise de 1929. É um exemplo de 75% dos entrevistados afirmam que, ou o caso do Teatro Amazonas ilustra bem o período tal. Então é o que eu falei. A crise de 1929, a grande crise da Bolsa de Nova York, né? É um exemplo de o quê? Então é um fato que tem uma data, tem um ponto histórico ali, tem registro, tá? Se isso for cair numa prova como redação, você não vai colocar redija um texto utilizando o argumento de exemplificação sobre tal coisa. Você não vai colocar lenda, você não vai colocar conto, você não vai colocar falácia, você tem que colocar o que está embasado, tá bom, pessoal? Vamos lá. Argumento de causa e consequência. Esta estratégia explora a relação de motivo e efeito de um determinado fenômeno social, econômico ou político. Isso é um fato. Causa e consequência. Fiz isso, aconteceu isso. Foco. A tese é justificada porque o autor prova a origem de um problema, a causa. Aí a gente lembra, né? As crianças não estão indo para a escola. Primeiro eu vou dizer qual é a causa. Por conta da retirada da linha itinerária fulana de tal, causa. Agora eu vou dizer a consequência. As crianças pararam de ir para a escola. Então, ou detalhe os impactos que a tese trará trará se for implementada ou não. Identificação. Procure por conectivos que estabeleçam essas relações, tais como em virtude de, graças a, porque, assim, portanto, resultou em, ou foi o motivo principal. Tá? Exemplo, a falta de investimento na infraestrutura causa.
tese, né? O que resultou no congestionamento caótico das vias principais. Consequência ou porquê, né? Então a gente tem aqui esses dois pontos aqui no argumento causa e consequência. Agora vamos lá. Ao analisar um texto argumentativo, pergunte-se sempre: o autor está partindo do geral para o particular, dedução, ou do particular para o geral? Daqui a gente já está terminando nossa aula de hoje, mas é só para a gente pegar abrir mais a cabeça. O autor, ele está saindo do geral. Todo peixe nada na água. Onde está saindo do particular? Alguns peixes nadam na lama. Então, você tem que analisar. Segundo, ele está me provando isso através da opinião de um especialista, uma autoridade, de um fato ou uma explicação lógica, causa ou consequência? Posso pegar uma lógica: o peixe nada na água porque ele não tem perna para andar na terra, tá? A análise estrutural é a chave para uma interpretação de uma interpretação de texto eficiente. A análise estrutural que eu lhe dou é o seguinte: o que ele me apresentou, escopo inicial, tese, defesa da tese, é um escopo, tá, que eu posso colocar como uma chave de interpretação eficiente, ou as frases estão desconexas, ou ele começou falando uma coisa, depois falou outra, depois falou outra, depois falou outra. Eu sempre costumo dizer, quando eu estou conversando com alguém, eu não escuto conteúdos completos, eu escuto palavras. Você está falando comigo, eu estou ouvindo cada palavra que você está me dizendo. Por quê? Porque às vezes você está trazendo um conteúdo. Quem tem dislexia sofre muito nesse ponto que eu vou falar agora. Se você é assim, parceiro, corre atrás de um médico, pode ser dislexia. Você começa a falar uma coisa, você fala outra, você volta na primeira, aí você vai para a segunda e você volta de novo, aí depois você volta duas coisas antes. Na tua cabeça tá tudo montadinho, mas na cabeça de quem tá ouvindo tá tentando entender de onde é que ele vai catar os cacos. Então ocorre essa situação. Então faz a verificação, porque a estrutura, ela é a chave para a interpretação do texto. Se a estrutura não está colocada da forma correta, e isso a gente falou na aula passada, né, onde a gente estava falando sobre a tese, o que e o porquê. Se não tem uma estrutura lógica, a gente não consegue trabalhar com a interpretação do texto, tá? E acabou. Uma hora de vídeo hoje. Rapaz, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado felizes, espero que vocês tenham absorvido mais. Espero que vocês me perdoem se vocês não gostaram da minha aula. Estou fazendo o meu melhor. Tem gente que nem isso está fazendo. E eu espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, comentem. Lembrem que eu falei ontem, eu vou falar sempre só no final do vídeo. Só quem vai assistir até o final vai saber o que eu estou falando. Deixa aí o teu e-mail, coloca eu quero e deixa o teu e-mail, que eu vou estar distribuindo gratuitamente, só para quem deixar o e-mail aqui embaixo, as apostilas de estudo desse concurso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês voltem na próxima aula, tá bom? Então, galera, muito obrigado, fui!